Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos comentar questões de língua portuguesa da banca IAUPE, que vai organizar o próximo concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, alô você de Pernambuco, Recife, Olinda, outras cidades adjacentes, Cabo de Santo Agostinho, outros estados como a Paraíba, onde eu resido, Rio Grande do Norte, Bahia, enfim, pessoal que vai prestar esse concurso, uma boa maneira de vocês aprimorarem seus conhecimentos em língua portuguesa é se ligando aqui no nosso canal, ok? Daqui até o dia da prova, nós vamos lançar vídeos diários comentando questões dessa banca, ok? E vamos procurar mostrar também quais são os principais tópicos abordados por essa banca. Já vou dizendo para vocês que interpretação de texto é assunto forte, bem como análise sintática, pessoal. Muitas questões aí da nossa análise para selecionar as questões para serem comentadas aqui, incidem sobre análise sintática. Então, eu, se fosse vocês, ficava bem ligado aí com interpretação de texto e análise sintática. Não se devem deixar de lado também outros tópicos que sempre caem nos concursos, viu, pessoal? E eu falo especificamente de regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, flexão verbal, acentuação e ortografia. Esses tópicos aí, né, que são tópicos quentes, eu ficaria bem ligado neles aí nessa minha preparação. E para ajudar, vamos ver como é que essas questões são cobradas, começando aí, ó, com a questão de número 1, que diz aí o seguinte, ó: nossa tradição gramatical costuma separar as palavras em classes. Acerca de algumas dessas classes e seu emprego no texto 1, o texto que se baseia a questão, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. No trecho, não existe homem sem língua. O segmento sublinhado, gente, que é justamente o sem língua, desempenha a função de qualificar o termo homem e tem, portanto, valor de adjetivo. Repare que essa expressão aqui, ó, está se referindo de fato ao substantivo homem, qualificando. Ora, o termo que se liga a um substantivo, qualificando esse substantivo, é de fato um adjetivo. Então, ó, na questão número 1, gente, já temos aí letra A, ó, na resposta correta. Ok? Então, vamos lá ver as demais, né, para ver quais são os erros. No item B, nós temos: isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos grupos vistos como os mais privilegiados econômica e socialmente. Os termos destacados vão ser o econômica e o socialmente. E o que a questão está afirmando é: os termos destacados cumprem diferentes funções, enquanto o primeiro qualifica, né? Ou seja, tem função adjetiva, o segundo indica um modo, uma função adverbial. Ora, para o segundo é fácil, gente, porque reparem que ele termina em mente. E as palavras que têm o sufixo mente, igualmente, justamente, ok? Todas essas são advérbios, porque o advérbio pode ser formado por derivação sufixal. O sufixo mente forma advérbios, ok? E o econômica aqui, o que acontece? A pessoa pensa, ele não tem o mente, então, de fato, ele tem uma função adjetiva, assim como o social é um adjetivo. Acontece que quando eu tenho dois advérbios de modo, ok, terminados pelo mente, é comum se omitir o sufixo do primeiro elemento. Então, você não fala economicamente e socialmente, você fala econômica e socialmente. Mas os dois são advérbios, por isso que o item B está errado. Porque no item C, a gente tem: embora sua extinção tenha sido prevista por linguistas, é introduzido por um termo da classe das conjunções. Aí o termo é justamente esse aqui, galera, ó, é o embora. Neste caso, a conjunção confere ao trecho um valor temporal? Não, o embora não tem um valor temporal. O embora tem um valor concessivo, ok? Então, ó, o item C também é errado. No item D, ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. O termo destacado desempenha a função sintática de sujeito, sendo, por isso,
da classe dos substantivos. Ora, o ninguém aqui, de fato, é o sujeito do verbo ter. Tá? Quem tem o direito de acausar? Ninguém. Ok? Então, ninguém é o sujeito. Só que ele não é um substantivo. Ele é um pronome indefinido. Ok? Então, a segunda parte da afirmação do item B também está errado. E no item E, temos, no trecho, interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de preconceito linguístico pode buscar a lei maior da nação para se defender. Os termos destacados desempenham a mesma função em ambos os casos? Ora, os termos destacados, gente, vão ser justamente esse aqui, ó. Vou marcar aqui, vou pegar aqui minha canetinha, ó, e marcar aqui para vocês que é esse que, certo? E esse que aqui, ok? Esse segundo que é um pronome relativo, ó, se refere à pessoa. Quem é vítima? A pessoa, ok? Então, pronome relativo. Mas esse aqui, ó, é uma conjunção integrante, ok? Repare que interpreto eu o quê? O que eu interpreto? Quem interpreta, interpreta alguma coisa. Qual é o objeto direto do verbo interpretar? Todo segmento iniciado por esse que. Certo? Então, o que inicia um objeto direto, ou seja, uma oração subordinada objetiva direta, ele é classificado como sendo uma conjunção integrante. Repare que antes dele, ok, vem um verbo. Ok? Esse eu aqui está deslocado. E quando antes do que vem um verbo, ele é conjunção integrante. Para ele ser um pronome relativo, ele tem que ser precedido por um substantivo. Ok? Como é o caso aqui. Ok? Então, da análise das questões aí, fica claro que a correta é o item A. E essa questão misturou análise sintática com análise morfológica, conforme nós havíamos avisado aí para vocês. Na questão número 2, olha lá, organização sintática dos enunciados. Então, mais uma vez aí, ó, análise sintática. Vamos ver. Sobre a organização sintática dos enunciados do texto 1, assinale a alternativa correta. Então, o que vai estar correto aí? Na letra A, temos o enunciado. Não existe homem sem língua. Exemplifica um caso de oração em que o sujeito não está presente, organização que é pouco frequente, mas possível na sintaxe do português. Ora, gente, o verbo existir é um verbo que tem sujeito. O que não existe? Homem sem língua. O sujeito está aqui. O haver no sentido de existir é que não tem sujeito, mas o verbo existir tem sujeito. Então, aqui, oração em que o sujeito não está presente, obviamente, errado. No item B, temos o problema maior é que as variedades mais sujeitas a esse tipo de preconceito são, normalmente, as com características associadas a grupos de menos prestígio na escala social. Ok? Seria o segundo parágrafo, né? Essa frase exemplifica um caso em que o objeto direto está estruturado na forma de uma oração completa. Então, nós temos lá, para eu ter um objeto direto, né, conforme a questão está pedindo, pessoal, o que vai acontecer aí? Ok, vou marcar aqui, ó, objeto direto, eu tenho que ter um verbo transitivo direto. E olha o verbo que eu tenho nessa frase aqui, ó, é o verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação. Aqui o outro ser, ó. Os verbos presentes aí no período são verbos de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu não posso ter objeto direto, que só vai acontecer quando eu tenho verbo transitivo direto. Ok? Então, o item B, errado. Item C, o enunciado. Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, à falta de concordância verbal ou nominal. Isso exemplifica um caso em que o sujeito é colocado após o predicado, organização usual na sintaxe do português. Sim, o sujeito pode estar depois do predicado, mas acontece que o verbo que eu tenho aqui, ó, é um verbo o verbo haver, ok? E esse verbo é impessoal no sentido de existir. Então, não tem sujeito. Ok? O haver, quando ele é igual a existir, igual ao tem, quando ele é sinônimo de existir, sinônimo de tem, ele é sem sujeito. Então, não tem se está colocado antes ou depois. Não tem sujeito aqui. Então, o item C, errado. No item D, temos, embora sua extinção tenha sido prevista por linguistas, né? Aí no terceiro parágrafo, exemplifica um caso de voz passiva no qual o agente da ação verbal aparece explicitamente indicado por linguistas? Sim, repare que para eu ter voz passiva, pessoal, ó,
Vou marcar aqui novamente. Para eu ter a voz passiva, eu tenho que ter a locução verbal passiva, está aqui, ó, formada pelo verbo ser e mais o particípio. Ele tentou disfarçar aqui usando um tempo composto, né? O tenha previsto, mas a presença do particípio do verbo ser aqui, ó, já acusa uma voz passiva, ok? E o por linguísta eu tenho voz passiva aqui com locução, esse aqui, tá? É o agente da passiva. Quem previu a extinção? Qual é o agente da ação de prever? Linguista. Frase na voz passiva, então o agente está aqui como agente da passiva. Logo a resposta, galera, dessa questão, letra D. Ok? A única correta. No item E, ó, ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Exemplifica um caso em que o objeto direto destacado, ok? Objeto indireto, né, está estruturado na forma de uma oração. O objeto a ser destacado, galera, seria justamente esse aqui, ó. Deixa eu marcar aqui que sumiu aqui o ponteirinho, né, mas vamos botar ele de novo aqui, não tem problema. Tá, ó. O termo marcado seria esse aqui, ó, o direito de exercer, ok? Só que ele aqui, ele seria o objeto indireto do verbo ter. Só que o verbo ter é um verbo transitivo direto. E aí, não pode ser objeto indireto, ok? Mesmo se fosse aqui, ó, aqui não poderia ser, não, porque não seria um complemento nominal do nome direito. E aí também não poderia ser, ok, objeto indireto, certo? Então, a análise aí confirma, letra D, resposta à questão 2, a análise sintática do período simples, pessoal. Olha aí, né, a dica que nós estamos dando. 3. Considerando alguns aspectos formais do texto 1, analise as proposições abaixo. A forma verbal destacada no trecho. Sendo assim, não existe razão para que tenhamos preconceito. Deveria ir para o plural se o trecho fosse alterado para. Sendo assim, não existem razões. Correto. O verbo existir, gente, se flexiona normalmente. Qual é o sujeito dele aqui? Ó? Razão, que está no singular. Razão foi para o plural, o verbo acompanhou no plural corretamente, portanto. Número 2. O sinal indicativo de crase é obrigatório no trecho. Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, à falta de concordância verbal e nominal. Ok? Correto. Seria igualmente obrigatório se o trecho fosse alterado para. Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, a formas. Não, repare que aqui no há formas, como o nome foi para o plural, mas o a permaneceu, ó, aqui o form foi para o plural, mas o a permaneceu no singular, então não tem plural, ok? Não tem plural, perdão, não tem crase. Não há crase diante de palavras no plural quando a preposição está só ela no singular, porque a preposição não se flexiona. Quando aparece o Szinho, é porque ela está contraída com o artigo. Ora, se ela não contraiu, não flexiona. Então, se a palavra for ao plural, o A vai permanecer, né, sem se juntar com o artigo, e isso caracteriza a não ocorrência da crase. Para a crase ocorrer, tem que juntar a preposição e o artigo. Então, o item 2 está errado. Certo, pessoal? Vou marcar aqui que o item 2 está errado. Na afirmação 3, temos, no trecho, o preconceito linguístico, o mais sutil de todos os preconceitos, atinge um dos mais nobres legados do homem. Os travessões foram utilizados para isolar um segmento explicativo. O mesmo segmento poderia ter sido isolado por meio de parênteses. Então, ele está fazendo referência, galera, a esse travessãozinho aqui, ó, esse e esse, que estão isolando um termo explicativo. Se aqui tivesse um parêntese, o efeito seria o mesmo. Então, o 3, correto. Certo, pessoal? Aqui na questão de número 3. E na questão de número 4, para escrever preconceito linguístico, observa-se que a autora seguiu a orientação do último acordo ortográfico de nossa língua, que aboliu o trema de diversas palavras. A mesma regra alterou também a grafia das palavras extinguir, questão e arquipélago. Não, nenhuma dessas três tinha trema.
porque o U não era pronunciado. A pronúncia é extinguir, questão e arquipélago. E o trema só era usado quando o U era pronunciado, como linguiça, lingueta, ok? Coisas assim. Tá? Então, essa afirmativa última aqui, ó, ela vai ser errada, certo? Totalmente errada. Ok? E somente, então, a alternativa 2 e 3, não é? Não, só a alternativa 1 e 3 serão as corretas. Logo, a resposta da questão letra B. Questão de número 4. Como é comum em qualquer texto, no texto 1 também se emprega a linguagem conotativa, recurso utilizado para se obter maior expressividade. Um exemplo de palavra empregada no sentido conotativo é o termo sublinhado em qual opção. Para isso aí, galera, basta duas coisas. Duas coisas são suficientes. Primeiro, saber o que é conotação. Conotação é quando eu uso a chamada linguagem figurada. Ok? Sentido subjetivo, expressivo, não o sentido real, porque esse é o sentido denotativo. Então, onde é que eu tenho agora aí uma conotação? Agora eu tenho que saber identificar. Infelizmente, propaga-se por aí uma falácia. Não, tudo ok. No B, somos seres moldados pela cultura em que vivemos. Também não tem maiores problemas. Ofertar algo para aquecer o mercado farmacêutico. Opa, esse aquecer o mercado farmacêutico aqui, gente, não posso pegar o mercado e esquentá-lo, ok? Então, aqui está claramente num sentido figurado, portanto, item C, ok? E na questão de número 5, acerca do emprego de algumas formas verbais no texto 1 e suas repercussões nos sentidos do texto, assinale a afirmativa a seguir. Então, no trecho, esse foi o início de um e-mail criticando o artigo. A forma verbal destacada, né, que seria aqui o criticando, essa forma aqui, ó, poderia ser substituída pela estrutura de valor adjetivo que criticava. Sem alteração relevante, sem dúvida, você poderia ter. Esse foi o início de um e-mail que criticava, ok? O criticando aí é uma oração adjetiva reduzida. Por isso que ela pode se transformar em que criticava, uma oração relativa desenvolvida. Então, a afirmativa número 1, ó, correta. 2. Ela substitui a sociedade moderna, que era dualista, oscilando entre o bem e o mal. A forma destacada indica tratar-se de uma ação ainda em andamento? Não, esse oscilando aqui, gente, ele está ligado ao dualista e tem o mesmo valor do criticando acima, que está ligado ao e-mail. Então, aqui é como se eu dissesse, ela substitui a sociedade moderna, que era dualista, que oscilava, ok? Então, também poderia dizer que já que oscilava, por isso oscilava, tá? Então, ela não está indicando uma forma em andamento, ok? Um gerúndio clássico, como se eu estava pintando ou estava correndo, ok? Então, aqui, na verdade, é uma oração reduzida. Então, a afirmativa 2, ela está errada. Na 3, temos doenças inventadas podem ocorrer como fruto dos erros e não de más intenções. A forma verbal destacada foi empregada para indicar que a ação expressa no verbo ocorrer é um acontecimento inevitável, que é esse podem aqui, não. O pode aqui está dando um sentido de possibilidade, ok? Não uma coisa inevitável, ok? Então, aqui, errada. E no 4, haveria equívocos em estudos e classificações, assim como a hipermedicalização da vida, mas isso diria, né, e acaba. Aí a seleção das formas verbais destacadas indica que o falante pretende evitar afirmações contundentes, ok? Sim, porque o que acontece aqui? O haveria e o diria estão no futuro do pretérito, e o futuro do pretérito é o modo da polidez. Você entra num bar e fala, eu gostaria de uma cerveja,
né, você, por favor, me veria, né? Então, a forma de polidez é justamente o futuro do pretérito, e por isso ele não pode ser contundente. Quer se evitar uma coisa contundente. Então, aqui, galera, correto. Então, 1 e 4 corretos. A resposta, então, letra C. E assim a gente fecha a videoaula de hoje, pessoal. A nossa ideia aqui foi mostrar para vocês as questões da banca e a UPE, pensando em você que vai fazer aí o concurso para a PM do estado de Pernambuco. Reparem nas questões envolvendo análise sintática, pessoal. Essa é a nossa dica aí para vocês. Não deixem também de estudar um pouco de regência, concordância e flexão verbal, ok? Essas dicas aí vão ser úteis para vocês e, em caso de dúvida, não deixe de entrar em contato conosco aqui, ok? Se inscreva no nosso canal, porque nós vamos postar vídeos diários e vocês vão ficar sabendo em primeira mão se estiverem inscritos, ok? Vai ser uma satisfação vê-los fardados, aprovados no concurso, bem como encontrá-los aqui na nossa próxima videoaula. Ok, pessoal? Espero vocês então. Um abração e até lá.